Olá, sou Terezinha Maidana, voluntária do Amor Exigentinho, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vou compartilhar o material de apoio para vocês que desejam trabalhar com crianças usando o programa e a metodologia do Amor Exigente. O Amor Exigente atua na prevenção com o Amor Exigentinho, para que somente coisas boas aconteçam. Vou abordar o terceiro princípio básico do amor exigente, que é protetor. Os recursos são limitados. Este princípio nos leva, juntamente com as crianças, a refletirmos que devemos respeitar os limites. Precisamos ter consciência de que não sabemos tudo e que não podemos comprar tudo. Que não somos perfeitos, cometemos erros. Que muitas vezes perdemos a paciência. E que devemos priorizar nossas necessidades. Este material é destinado a crianças na faixa etária de 7 a 9 anos. Nessa faixa etária, as crianças têm uma personalidade vibrante. Desafios e curiosidades despertam seu interesse, como jogos e brincadeiras com suspense. Chamam sua atenção para participarem das atividades. A abordagem será em 3 enfoques. O primeiro enfoque, o princípio e eu. Reconhecer que os nossos recursos materiais, naturais, emocionais, são limitados e encontrar formas criativas de superação. O segundo enfoque, eu e o outro. Saber posicionar-se diante das limitações do outro, respeitando os nossos limites. O terceiro enfoque, eu e a sociedade. Identificar valores que a sociedade apresenta, distinguindo o que é consumismo e o que favorece uma vida saudável. Objetivo geral: incentivar a criança e o adolescente a se organizarem diante dos próprios recursos e de seu meio familiar e social. Objetivos específicos: identificar diferentes tipos de recursos, materiais, naturais, emocionais, cognitivos, familiares, pessoais e financeiros. Identificar, a partir dos sentimentos de frustração e perda, as ações de aceitação ou de criatividade e mudança. Identificar seus direitos e deveres na sociedade. E identificar prioridades em situações cotidianas. Este material é destinado a crianças, como eu falei antes, na faixa etária de 7 a 9 anos. Então, as atividades serão para essa faixa etária. Com a abordagem desse princípio, vamos sugerir, então, algumas atividades que pretendemos incentivar as crianças a entenderem que os recursos são limitados, tanto os recursos materiais, como os emocionais, como os naturais. Os recursos emocionais são limitados. Para abordar esses recursos, vamos sugerir uma atividade
que chamamos de semáforo das emoções, com o objetivo de identificar as emoções e como lidar com elas. Usaremos como materiais papéis coloridos, verde, amarelo, vermelho, giz de cera, cola, tesoura e papel sulfite. As crianças serão convidadas a construir um semáforo. Inicialmente perguntar a elas: o que é um semáforo? Para que serve? O semáforo, como sinal de trânsito, serve de identificação para os motoristas. E o semáforo das emoções serve para identificar nossas emoções e sabermos como lidar com elas. Podemos citar algumas emoções: alegria, tristeza, raiva, nojo, medo, desprezo e surpresa. Como lidar com nossas emoções? Você já se sentiu triste? Com medo? Quando? Em que ocasião? Combinar com as crianças o significado de cada cor do semáforo com relação à sua emoção. No vermelho, para refletir. O amarelo, para concentração, exercício de respiração. O verde, para partilhar o que sente. Cada vez que estamos diante de uma situação que nos deixa chateados, tristes, incomodados, vamos olhar para o semáforo e decidir como agir. Diante de cada emoção, como reagir? Cor vermelha é o momento de parar, refletir antes de tomar uma atitude. A cor amarela, dar uma paradinha antes e respirar profundamente, inspirando e expirando o ar até ficar calmo, tranquilo, para agir com serenidade. A cor verde, para partilhar os nossos sentimentos de forma mais calma e organizada. Para abordarmos os recursos materiais, que também são limitados, sugerimos a leitura do livro Não ao Consumismo, Sim ao Heroísmo. Autora, Maeve Vida. Editora, Omnisciência. Este livro traz um tema cada dia mais presente em nossa sociedade: o consumismo infantil. Após a leitura do livro, numa roda de conversa, dialogar com os participantes. Por que o menino da história chega a adoecer? O que o menino aprendeu e com quem? O que é consumismo? Você se considera uma pessoa consumista? Como evitar ser consumista? Para abordarmos os recursos materiais, que também são limitados, sugerimos uma atividade prática, o mercadinho. Disponibilizar vários catálogos e embalagens vazias de lojas e mercado e uma quantidade de dinheiro de brinquedo para cada participante. Orientar as crianças a fazerem suas compras, recortando os produtos dos catálogos e usando as embalagens. Em seguida, refletir com as crianças, analisando as compras, considerando o que é prioridade, o que é uma necessidade, o que seria supérfluo e os produtos saudáveis. Para refletir. Quando os pais lhe dizem não para uma compra devido aos recursos limitados, quais são suas reações? Quais são realmente as prioridades da casa?
o que é necessidade e o que é supérfluo. Concluir com as crianças que quando formos fazer uma compra, é importante identificar o que são gastos supérfluos e os que são necessários, os que são essenciais. Os recursos naturais também são limitados. Para refletirmos sobre esse assunto, sugerimos a maquete do planeta Terra. As crianças serão estimuladas a construírem seu planeta Terra usando os materiais: bola de isopor, tinta, cola, mapa-mundi impresso e palito de churrasco. Enquanto realizam a atividade e refletindo sobre a importância de cuidar dos recursos naturais, por também serem limitados. Quais recursos são limitados no planeta Terra e quais são os ilimitados? Como podemos colaborar quando percebemos que esses recursos não estão sendo respeitados? Essa atividade, então, tem o objetivo de sensibilizar as crianças em relação aos problemas ambientais e despertar-lhe o interesse em relação ao cuidado dos recursos naturais. E com base nos assuntos abordados com as crianças, encaminhá-las a escolherem uma meta semanal. Não podemos propor a meta para a criança. A meta é uma escolha individual. Podemos ajudá-la na proposição com perguntas como: o que podemos fazer para cuidar de nossos recursos que são limitados? Como podemos economizar? Como lidar com nossas emoções quando estamos tristes, com medo, com ansiedade? A meta serve para sermos melhores no convívio na nossa família, na nossa escola, na comunidade. Então, incentivar as crianças, a escolher uma meta que os ajude a cuidar melhor dos recursos familiares. E para encerrar o encontro, convidamos a todas de mãos dadas a fazermos a oração da serenidade. Eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria.